Essa família aqui, ela serve de exemplo para nós hoje. E Deus quer que nós venhamos aprender sobre o que nós aprendemos com Maria, Marta e Lázaro. Nós vamos colocar uma palavra somente de tudo isso: graça. Outra palavra no Velho Testamento: misericórdia. É o que Deus teve com relação a essa família e que ela serve de exemplo para nós hoje. Acho que todo mundo conhece a história de João capítulo 11, né? Quando essa família que Jesus amava, ele estava em missão com seus apóstolos e então recebe a notícia que aquele que ele amava estava à porta da morte, Lázaro. E aí ele demorou 4 dias para chegar até lá. Mas aqui um encontro antes, um encontro de Jesus entrando nessa casa. E elas estavam esperando Jesus. E aqui então nós vemos que a vida, a nossa vida e as nossas vidas são feitas de escolhas. Marta escolheu preparar, ser uma boa anfitriã. Não é normal como nós mesmos, né? Também somos assim. Quando nós convidamos alguém ilustre para nossas casas, nós também queremos dar um bom almoço, né? Uma boa jantar, ser bem receptivos. E Maria também teve a sua forma de dar também as boas-vindas a Cristo. E é interessante o que Jesus aqui quis ensinar aqui para nós hoje. Qual que é a sua escolha? Qual foi a sua escolha com relação a Cristo? De abrir o seu coração, né? De deixar Ele fazer morada, entrar na sua casa. Isso é muito importante. A sua decisão que você teve com relação a Cristo. Mas hoje, o que Deus quer mais de nós? Aqui nós podemos entender que essas escolhas, a minha e a sua escolha, ela vai nos moldando o nosso caminho que nós seguimos. As decisões que tomamos, desde as mais simples até as mais complexas, definem a nossa trajetória no futuro. Então, se você aceitou a Jesus, deixou Ele entrar na sua vida, agora Deus quer fazer uma transformação na sua vida. E aqui nós podemos entender que no versículo, na resposta de Jesus, na escolha de Marta, na escolha de Maria, no 41, Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. A escolha de Marta, ela achava que uma coisa mais importante para ela era arrumar a casa, era fazer a comida, fazer um banquete. Você não acha que seria um prato só, seria o suficiente? Na escolha de Maria, Jesus diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Que seja a minha e a sua escolha, porque nós fizemos o mesmo que Maria.
E Jesus está falando que essa não nos será tirada. Mas essa transformação, ela é gradativa. Ela não é instantânea. Ela não é como um passe de mágica. Nós estamos num processo de transformação. Todos nós. E Deus espera que Ele venha nos achar vestidos e não nus. Então, na nossa escolha, que todo mundo aqui, eu tenho certeza, se fosse que escolher qual das duas, se você prefere ser Marta ou Maria, eu tenho certeza que 100% queria ser igual a Maria. Então, se você está aqui, se você quer ser igual a Maria, você precisa deixar ser moldado por Jesus, pela palavra, e ser transformado totalmente. Porque Ele está querendo nos moldar. Deus está querendo nos mudar a nossa trajetória, a nossa escolha, mas porque ela é feita a cada dia, dia após dia. No Velho Testamento, nós encontramos a palavra misericórdia, que no hebraico é Hesed, aparece 250 vezes, só no Velho Testamento. Eu gostaria de usar o Velho Testamento de alguns exemplos que foram, algumas escolhas que foram mal sucedidas, para que nós possamos sair daqui aguardando ser vestidos e não nus. Porque você pode ter aceitado Jesus, você pode ter deixado entrar na sua vida, mas se você não deixar Ele transformar a sua vida, vai ser em vão. Porque a mudança é cada dia. É dia após dia. Maria, por ter escolhido o melhor e não será tirada, porque ela viu em Jesus essa transformação. E Maria foi transformada e foi, com certeza, até o final da sua vida transformada. Alguns exemplos. Adão e Eva. Qual foi a escolha de Adão e Eva? A escolha foi de comer o fruto proibido. E isso trouxe consequências para toda a humanidade. E nós hoje herdamos essa vulnerabilidade no pecado. Então existe uma luta dentro de nós para nós herdarmos uma escolha lá no início de Adão e Eva. Resultou na expulsão daquele casal, resultou trazendo consequências como doenças, dor no parto e necessidade de trabalhar para sobreviver. Um outro exemplo que nós vemos é Sansão. Sansão escolheu mulheres que não eram lícitas para que pudesse ter um relacionamento. E ele escolheu, e aí ele revelou o seu segredo a Dalila. Essa escolha dele custou a liberdade dele e a vida. Resultou na perda de sua força sobrenatural e na sua prisão pelos filisteus. Uma outra escolha errada, Saul. Primeiro rei. Saul ofereceu sacrifícios e sem esperar consultar o profeta Samuel. E aí, ele não executou cabalmente a vontade de Deus, e com tudo isso, ele foi destituído da presença de Deus. E, por fim, outra escolha errada, mais recente, Judas Iscariotes. A escolha de Judas trocou Jesus, preferiu as 30 moedas de prata. Que escolha terrível, né? Escolheu ser fiel a Cristo, continuar sendo fiel a Cristo, ele preferiu as 30 moedas. Isso lhe trouxe, então,
mas um resultado, um remorso profundo e, consequentemente, sua morte trágica e ele tirou a sua vida. E entre então essas escolhas, existem escolhas que nós podemos fazer que, como servos, e que vai agradar a Deus. Uma das escolhas que Davi fez no passado foi muito boa, foi do compromisso dele com Deus. E é muito interessante a gente ver o que, no mesmo exemplo que Jesus está fazendo aqui com a família de Lázaro, exercendo a graça, a misericórdia lá do passado, uma forma de Davi exercer a misericórdia, esse exede, que significa misericórdia, você pode ver isso no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 9, lá fala que Davi chegou perto do servo Ziba e perguntou para ele se existia alguém da casa que restava da casa de Jonatas, filho de Saul. Diz Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade com ele, por amor de Jonatas? Assim como o que nós acabamos de ouvir hoje como tema aqui. Aqui também nós vemos também no Velho Testamento um outro exemplo igual, de graça, de misericórdia. Porque veja bem, o amor que tinha Davi por Jonatas era puro. E é o que Deus quer que nós tenhamos também. Porque Deus, da parte dele, existe a misericórdia. Da parte de Deus, existe a graça por nós. Mas a transformação agora é a nossa. Olha a transformação de Davi. E ele exercendo essa misericórdia com a família de Saul. Ele tinha um amor muito grande por Jonatas, e Jonatas morreu, e esse amor, por ter morrido, ele podia falar: estou desobrigado. Não, ele aqui ainda procurou e achou o filho de Jonas, o Mefibosete, que era coxo das duas pernas. E é muito interessante o que, quando esse encontro aqui é maravilhoso, depois você lê sua casa, 2 Samuel capítulo 9, e quando então Davi falou assim: dá todos os despojos, e como rei, essa graça traduzida na vida humana aqui, ele deu toda a condição para Mefibosete, que vivia uma situação difícil. Depois que seu pai foi destituído da presença, seu avô foi destituído da presença de Deus, e seu pai, Jonas, morreu. Traduzindo essa amizade de Jonas com Davi, é a mesma que Deus tem para conosco. A graça, a misericórdia. E aqui, então, quando ele acha, então, o Mefibosete, é muito interessante, eu vou até ler para vocês, do versículo 7 do capítulo 9 de 2 Samuel. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então olha que interessante. Então se reclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete se considerava um cão morto. E a misericórdia, então, restitui Mefibosete. A graça de Deus. Olha que história maravilhosa, né? Isso, então, mostra o mesmo que está acontecendo, que aconteceu também, aqui está acontecendo com a família de Maria, de Marta. E é muito interessante porque Deus continua fazendo o mesmo comigo e com você. Deus continua exercendo
a misericórdia, Deus continua exercendo a graça dele para com cada um de nós. Mas nós precisamos deixar de ser transformados. Aqui Davi tinha um compromisso, e Deus espera que eu e você tenhamos compromisso com a obra de Deus. Não adianta nada você falar que você aceitou Jesus entrar na sua vida, mas você não mostrar a sua transformação, a transformação que Ele espera de você. Ela é gradativa. E Deus espera que você seja diferente também. Assim como Maria, aqui na atitude dela, mostrou que ela escolheu a melhor parte. Marta, pela transformação, ter deixado Jesus entrar na vida dela, para cuidar das coisas externas. Mas eu creio que nós vamos escolher a escolha que Maria, de ficar mais próximo de Cristo. E um grande exemplo para nós, mas outro exemplo, de nós continuarmos com a proteção de Deus, eu vou só citar aqui e vou falar. Qual é a sua escolha com relação à nossa luta espiritual? Qual é a sua escolha? Efésios capítulo 6 diz que Deus nos dá uma armadura para que nós possamos resistir os dias maus. E qual é a escolha sua? Tem gente que coloca só o capacete, vai adiantar? Colocar só a couraça, vai adiantar? Só o escudo vai adiantar? Só a bota vai adiantar? Colocar a armadura todinha vai adiantar? Lá fala que não. Além da armadura, nós temos que continuar suplicando e orando a Deus em todo o tempo. Então vejam que Deus, Ele quer te dar as coisas, mas você precisa tomar posse dessas coisas. Mas se você ficar vivendo uma vida sem compromisso com Jesus, não adianta. A sua escolha, ela não pode ser só uma parte, ela tem que ser fiel como Deus espera que nós sejamos, porque Ele é fiel. Amém? Deus é fiel. E Ele espera que Ele quer nos transformar para que nós sejamos também fiéis a Ele. Tendo compromisso, nos revestindo de uma roupa espiritual. Uma coisa interessante com relação a essa questão da nossa vestidura. Apocalipse diz assim que Deus nos dá depois que nós convertemos, Deus nos dá uma roupagem. E ao tempo, Deus está nos revestindo com as coisas espirituais, vestes espirituais. Você sabe, você é capaz de olhar para todo mundo aqui e achar alguém nu, sem veste espiritual? Nós não temos condição de olhar aqui para o irmão, para cada irmão. Talvez pela atitude de cada um aqui, talvez pela sua atitude, eu posso falar que você está nu, e você está achando que você está vestido. Até você mesmo está enganado. Mas você sabe quem nos enxerga nu? O diabo. E se o diabo te olhar para você e ver que você está nu, ele acaba com você. Gostaria que você pudesse pegar comigo esse exemplo. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 3. Quem entra dentro das 7 igrejas? Jesus. Ele visita aquelas 7 igrejas e depois dá o diagnóstico. E nessa igreja de Laodiceia, ele dá o diagnóstico. Olha, não vou ler tudo não, mas olha o versículo 14, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja bem, quem está falando aqui, né? Mas olha o que aconteceu, né? Ele entra para dentro dessa congregação, dessa igreja, falando para eles que conheço as suas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera se fosse frio ou quente.
Assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você já imaginou isso? Jesus sabe se você está nu ou não. Mas o diabo, nosso adversário, também sabe. Porque a proteção está ao nosso redor. E o diabo está ao nosso derredor. Obrigado. E quando é que nós ficamos nus? É quando nós deixamos Jesus entrar, mas não deixamos ele fazer morada. É quando nós deixamos ele fazer a transformação necessária para agradar a Deus. E esse exemplo aqui da igreja, ela nos ajuda a entender que Jesus, ele está pronto para nos ajudar. Ele falou que vai ser fiel até o fim, até a consumação dos séculos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A parte de Deus já está pronta. E finalizando então, em João capítulo 6, nesse João capítulo 6, ele vai estar falando sobre nessa dificuldade da tradição dos judeus em aceitar Jesus como aquele que desceu do céu. João capítulo 6, ele nos fala aqui uma coisa muito interessante. Olha o verso 27 de João capítulo 6, verso 27. Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. Veja que interessante, né? A gente se preocupando com muitas coisas, preocupa com tantas coisas dessa vida, mas esquece da principal. Você escolheu seguir a Cristo. Mas o que você fica preocupado com muitas coisas e deixa de continuar servindo a Deus? Pouca coisa te tira da presença de Deus. Aqui, Maria escolheu a melhor parte, deixou a Marta cuidar da casa, tirar a poeira, cuidar da mesa, fazer uma boa comida. Mas Jesus fala para nós, na nossa lida, durante a nossa trajetória, buscar o reino em primeiro lugar. E as outras coisas, se der tempo. As outras coisas vos serão acrescentadas. Ele prometeu isso. Mas nessa trajetória sua, que você aceite a transformação como a proposta de Deus para nós hoje. Deus quer nos transformar. Paulo disse em Romanos capítulo 12, né? Versículo 1 e 2. Nós sabemos de cor, né? O que é a proposta? Não entrar na forma deste mundo, né? Deixar que o mundo, ele vai continuar caminhando para se autodestruir. Mas ele fala que para nós não conformarmos com esse século. Porque Deus quer que nós, nesse século, venhamos a viver, e Ele falou que vai nos ajudar. Ele vai continuar te ajudando, mas se você continuar sendo fiel a Ele, e deixar que Ele venha transformar a sua vida. Que Deus nos abençoe.